Paz e graça, meus amados, mais uma vez na presença do Senhor, mais uma vez para celebrarmos juntos, mais uma vez para cultuarmos juntos nesse sábado, sábado de adoração, sábado de consagração, sábado de restauração, renovação e sobretudo de comunhão com Deus. E eu gostaria já de antemão de saudar a todos vocês na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero meditar no livro do profeta Jonas, em especial na oração do profeta Jonas, no capítulo 2. E eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, especificamente deste livro, para que nós meditemos nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, especificamente no verso de número 1. Vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: a oração de Jonas e o seu livramento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu me ouvistes a minha voz, porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas, me enrolaram na cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra se encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração, o teu santo templo. Os que observavam as falsas vaidades deixam as suas misericórdias. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Esse texto é muito, mas muito, muito profundo. É um texto que nos fala profundamente. Mas antes de nós orarmos, de nós entrarmos no texto em si, eu queria orar com vocês. Pedir que Deus falasse conosco através desse texto, desses poucos minutos que nós teremos, em nome do Senhor Jesus. Então eu gostaria que vocês orassem comigo, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, Pai santo, fala conosco nessa noite. Fala através da Tua palavra, fala através, meu Pai celestial, das Sagradas Escrituras, do Teu Espírito Santo. Pai, fala aos nossos corações, fala, meu Deus, de forma que nós possamos entender a Tua palavra. Precisamos ouvir o som da Tua voz ecoar no mais profundo dos nossos corações. Por isso, Pai, te pedimos, nos dá discernimento e a capacidade de compreender aquilo que o Senhor tem nos falado e o que o Senhor vai nos falar agora. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor seja conosco, em nome de Jesus Cristo. Então, nós temos um texto aqui que ele é profundo. Ele é profundo porque ele nos traz a história que todo mundo já conhece do profeta Jonas, que a princípio recebe uma ordem de Deus. Está no imperativo, Deus lhe dá uma ordem para que ele possa cumprir uma missão. Nós sabemos que todos nós recebemos de Deus uma missão. Alguns até acreditam que a missão que Deus lhes deu foi viver nesse mundo pura e simplesmente ser feliz. Mas é impossível você ser feliz sem saber qual é a missão que Deus lhe deu. Todos nós fomos criados com um objetivo. E esse objetivo, só Deus pode dizer qual é. Mas nós temos essa convicção de que fomos criados com isso. Este momento que nós estamos vivendo, distanciado dos cultos, fisicamente falando, no sentido, participando mais de cultos online, tudo,
Muitas pessoas acham que está tudo bem, que a sua vida espiritual está tudo bem, mas nós só vamos descobrir isso quando nós começarmos a voltar para novamente o culto físico, no sentido do contato, ter o contato físico, porque nós vamos descobrir realmente que impacto teve tudo isso na nossa vida espiritual. Qual foi o impacto que teve na nossa vida espiritual? Porque muitas vezes nós nos achamos muito fortes pelo fato de estarmos pensando em Deus em determinados momentos, pelo fato de algumas vezes fazermos algumas orações, pelo fato de sermos cristãos, termos o título de cristãos, nós acreditamos que está tudo bem, que jamais nós abdicaríamos do Senhor, quando na realidade nós só descobrimos a nossa realidade, a forma que nós realmente estamos, quando nós nos deparamos com a situação que nos coloca à prova. E essa situação de Jonas em si, a oração que ele faz, é justamente isso. Porque até então ele é um profeta de Deus. Ele é enviado para levar a mensagem do Senhor. Até então ele está progredindo no sentido de transmitir aquilo que o Senhor lhe dissera. Ele prega em Nínive, ele leva a mensagem em Nínive, ele diz palavras duras em Nínive antes dessa outra vez que Deus determina que ele vá mais uma vez lá. Mas quando Deus determina isso, ele observa que Deus queria salvar aquele povo. E na concepção dele, aquilo não era válido, porque aquele povo era um povo mau. Era um povo que zombava de Deus. E Jonas, então ele foge de Deus. Ele foge do seu trabalho, ele foge da sua missão. É muito interessante que Jonas, ele simplesmente se afasta de Deus, se afasta da sua missão e foge para um lugar distante. Se abdica da missão que Deus lhe entregou, porque ele não concorda com a posição de Deus. Até aí tudo bem, nós vamos entrar tanto no mérito. Mas ele só foi descobrir realmente a real situação em que ele se encontrava, espiritualmente falando. Até então ele achava que estava tudo bem, até então ele achava que ele estava fazendo um trabalho maravilhoso. Até então Jonas acreditava que ele estava cumprindo a missão do Senhor. Como muitos de nós podemos nesse dia, nesse sábado, estar acreditando que está tudo bem conosco, com a nossa vida espiritual, que está tudo bem com o nosso lar, com a nossa família, que daqui a pouco nós vamos estar de novo na igreja cultuando ao Senhor, todos juntos nos abraçando. Amém. Glória a Deus por isso. Mas também pode acontecer o contrário na vida de algumas pessoas. De repente, quando tudo voltar ao normal, tiver lá a igreja aberta e você está hoje morrendo de saudade da igreja e tal, você pode de repente estar esmorecido. Pode ter se acostumado com essa vida que você está levando agora. Aí você fala, não pastor, longe de mim, o que é isso? Se coloque um pouco no lugar de Jonas. Tente viver, né, o tempo de Jonas, o cenário de Jonas e se colocar no lugar do profeta. Ele jamais imaginaria que um dia ele iria fugir de Deus, da missão que Deus lhe dera. Ele jamais imaginaria que ele iria fugir, né, do seu trabalho e do seu próprio Deus, ou seja, do Deus que lhe sustentava. Ele não imaginava isso. Ele jamais poderia imaginar algo parecido. E era o profeta de Deus. Era um homem que Deus falava com ele, lhe dava uma missão e ele lá cumpria a missão de Deus até este momento. Até ele ser colocado nessa situação. Nós podemos também estar inseridos numa situação parecida. Quando de repente, quando tudo começar a voltar ao normal, de repente, você dizer, não, mas está tudo bem, eu estava lá cultuando lá a Deus, louvando a Deus, eu posso continuar do jeito que eu estou. Tá bom do jeito que tá. E a gente começa a abrir exceções, ou pequenas exceções nas nossas vidas, que começam a virar regras. Nós vemos que na oração de Jonas aqui, quando ele, depois que ele foge, depois que ele está no navio, depois que acontece aquela tempestade, depois que todos quase ali no navio, né, estão quase morrendo ali devido à tempestade, e ele diz, lança um sorte ali, ele diz que ele era o problema e manda que os marinheiros lancem ele ao mar, e ele é engolido por um grande peixe, e do ventre do peixe ali, ele está aflito, ele está naquela situação terrível, e então ali, ele lembra
de fato que Deus existe. Ele lembra de fato da sua missão, do seu trabalho. Ele lembra do seu Deus. O Deus que até então ele estava fugindo dele agora. O Deus que até então estava fugindo. A primeira situação que me vem, a primeira coisa que me ocorre nesse texto aqui é que para você orar a Deus, você pode orar em qualquer lugar. De qualquer lugar. Da prisão, do seu quarto, da igreja, em qualquer lugar, na rua, no banheiro, aonde você estiver. Jonas estava no ventre do peixe. E foi de lá, daquela masmorra, que ele orou, que ele clamou, que ele lembrou de Deus. Foi dali que ele lembrou que Deus, o Deus que até então ele servira, o Deus que até então ele acreditava que jamais ele iria abandonar, que esse Deus, ele era misericordioso. E a oração dele é uma oração por demais linda e ao mesmo tempo profunda, porque na sua oração, o texto sagrado, ele é bem claro, quando aqui diz o seguinte, né? E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Ele orou, ele clamou a Deus, ele buscou o Senhor. Diz assim, disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Ou seja, Jonas agora recobrou a esperança, recobrou a fé, porque ele estava em dificuldade e adversidade. Sabe o que é interessante? É interessante porque estava tudo bem. Jonas estava cumprindo a missão. Deus dava uma missão, ele ia lá cumpria a missão até esse momento, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele foi para outro lugar, quando ele questionou a Deus, quando ele não quis cumprir o que Deus tinha determinado para ele. E ele se lembrou neste momento que Deus não era Deus na vida dele, porque se lembrou no sentido de ter esquecido desse Deus, fugiu desse Deus. E foi preciso Deus lançar ele nessa escuridão, nessa masmorra, no ventre desse peixe, ou ele mesmo se lançou, porque ele procurou isso, para que ele soubesse da existência novamente de Deus. Às vezes nós não oramos a Deus quando está tudo bem. Às vezes nós fingimos que oramos, às vezes nós queremos acreditar que nós estamos tendo comunhão com Deus, quando na realidade nós estamos distantes de Deus. Que era o que acontecia com Jonas, ele estava apenas trabalhando para Deus, mas distante de Deus. É como aquela carta lá à igreja de Éfeso, conheço o teu trabalho, conheço que vocês é uma igreja que não suporta aqueles que se dizem que são cristãos, apóstolos, e não são, e os achados mentirosos. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. Todavia tenho contra ti que deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. Volta ao teu primeiro amor, volta a praticar as primeiras coisas. Muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma. Nós estamos ali no automático, achando que está tudo bem, que nós amamos a Deus, que nós servimos a Deus, que Deus está feliz conosco. E às vezes, né, o termômetro para achar que Deus está feliz conosco é quando a nossa vida vai bem. Lembra do jovem rico? O jovem rico estava tudo bem com ele jejuava, ele orava, ele ajudava os pobres, ele dava o seu dízimo. E na concepção dele estava tudo bem, até ele ter um encontro com Jesus. Aquela era a grande prova da vida dele, o encontro com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus Cristo, Jesus imediatamente o ama. A Bíblia diz ali que ele pergunta para Jesus, Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus vira para ele e diz, tu conheces os mandamentos? Cumpra-os. E ele então diz, olha, eu já cumpro desde a minha mocidade. Ele ficou muito feliz porque ele era rico, ele não tinha falta de nada, ele servia a Deus, a concepção dele, e de fato servia, tinha um bom testemunho diante das pessoas, mas no entanto, Jesus olha para ele depois que ele diz, olha, eu já cumpro todos desde a minha mocidade, e diz, falta-te uma coisa.
E é justamente esse falta-te uma coisa que muitas vezes pode estar faltando na nossa vida. É o que estava faltando na vida de Jonas. Jonas era um profeta. Jonas fazia tudo aquilo que Deus mandava ele fazer até esse momento. Faltava ali uma coisa. Faltava um sentimento diferente. Faltava uma visão diferente. E talvez você, neste momento que nós estamos vivendo, de distanciamento uns dos outros, da comunhão uns dos outros, a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Talvez nesse momento de distanciamento, muitas pessoas têm se esfriado espiritualmente falando. Nós precisamos manter os nossos corações aquecidos. Precisamos manter os nossos corações aquecidos. É como se você tirasse uma brasa viva do meio ali, do braseiro, e coloca ela de lado. E em determinado momento você vai olhar e aquela brasa já não é mais uma brasa viva, é apenas um carvão ou cinzas. Porque ela perdeu o calor das outras. Porque ela ficou isolada. A Bíblia diz que o próprio escritor de Provérbios, Salomão, que diz que o solitário insurge contra a verdadeira sabedoria. O próprio Deus, lá no princípio, diz que não é bom que estejamos sós. Ele olhou para o homem e viu que o homem estava só no sentido humano, não no sentido do próprio Deus, mas no sentido humanamente falando, que ele precisava ter uma comunhão com alguém da sua estatura no sentido humanamente falando, do seu cunho, da sua matéria. E Deus então fala: far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea, uma companheira, alguém que esteja ali junto com ele. E é isso, a igreja de Deus, a eclésia, reunião de pessoas, onde as pessoas se reúnem para quê? Para adorar a Deus, para clamar a Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo, distanciamento, até pouco tempo atrás, até 2 meses atrás, 2 meses atrás, nós nos abraçávamos, nós pegávamos nas mãos uns dos outros. E de repente nós estamos vivendo esse momento onde estamos distantes, não estamos olhando nos olhos uns dos outros, nós estamos falando por telefone, falando através de mensagens, das redes sociais, mas nós não estamos olhando nos olhos, pegando nas mãos, tendo contato físico. Precisamos parar e refletir. O texto fala da oração de um homem aflito, de um homem que viu que ele errou, que ele fugiu do próprio Deus. A oração de Jonas continua quando ele diz aqui, no verso de número 7, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, ou chegou a ti a minha oração em outras traduções. No teu santo templo, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. É completamente diferente o Jonas da oração com o Jonas que fugiu de Deus. Foi preciso ele passar por essa grande adversidade para ele saber da bondade e da misericórdia de Deus e para ele dizer para Deus: eu te oferecerei sacrifícios com voz de gratidão, de agradecimento pelo seu livramento, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Ele diz aqui no verso 9: o que eu votar, eu pagarei. O que eu votar, eu pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ele reconhece que do Senhor vem a salvação. Não foi por isso que ele fugiu, porque ele não queria salvação para o povo de Nínive. Mas ele reconhece agora que do Senhor vem a salvação. Às vezes nós, como cristãos, nós achamos que nós somos exclusivos. E Deus dá a salvação dele a quem ele quer. Não é exclusividade nossa, tua, minha. Ele salva quem ele quer. Ele nos criou e nos deu uma determinação, uma missão. E nós temos que cumprir. A vontade de Deus, ela é soberana. Ela é soberana.
Às vezes nós entendemos que a nossa alma, ela é imortal. A nossa alma, ela não é imortal. Talvez você vai até se chocar com isso. A nossa alma, ela não é imortal. Só existe alguém que é imortal. Deus, ele é imortal. Deus é imortal. Ele é eterno. Mas deixa eu explicar por que a nossa alma não é imortal. Porque a nossa alma é sustentada por Deus. Mesmo depois que nós morrermos, nós seremos sustentados por Deus. Para a salvação ou para a perdição. Aqueles que salvarem, amém. Ah, mas a alma é imortal enquanto Deus sustentar. Agostinho já falava sobre isso. Enquanto Deus sustentar essa alma, ela é imortal. Porque nós dependemos de Deus. Mas se Deus disser que acabou, acabou. Não tem nenhum texto da Escritura Sagrada dizendo que a nossa alma, a alma humana é imortal. Mas existe o texto dizendo que o Deus imortal, o Deus invisível, o Deus real, a Ele toda a honra, toda a glória. Então nós somos sustentados por Deus. Nos tornamos imortais no sentido da alma, porque Ele nos sustenta. Mas a partir do momento que Ele não quiser mais nos sustentar, acabou a imortalidade. Nós temos que parar e refletir sobre isso. Então, olhar para essa oração de Jonas, olhar para tudo que Jonas fez e aonde ele chegou, de que forma ele aqui chegou, para reconhecer que Deus era Deus, ele precisou passar por isso. Talvez você não precise passar por determinadas situações para saber que Deus é Deus. E às vezes Deus nos leva de lugares escuros, nos lugares de difícil acesso, e nos coloca lá para que a gente venha lembrar que Ele existe, para que a gente venha clamar o seu nome. Então, quando Jonas ora, ele ora porque ele estava com problemas. Ele ora, ele lembrou de Deus porque ele estava com problemas. Ele estava o quê? Debaixo do pecado. Ele estava o quê? Com os sinais do descontentamento. Ele ora a Deus por isso. Note que quando estamos em aflição, lembramos de Deus. Lembramos que Deus existe. E é justamente nessa ocasião que nós oramos. Por isso que muitas vezes Deus permite que nós passemos por lutas e por adversidades. Para orarmos a Ele, para clamarmos a Ele, para que a nossa oração chegue a Ele. Com o nosso coração sincero, nós venhamos clamar e Deus venha responder. De onde que Jonas orava? Do ventre do peixe. Ele orava de lá. E volto a repetir, não há lugar certo ou errado para se orar. De qualquer lugar você pode orar. Você pode clamar a Deus. A quem ele orou? Ao Senhor seu Deus. Ele estava fugindo de Deus, mas agora vê a loucura do que ele estava fazendo. Na própria oração dele a gente vê isso. E ele se aproxima novamente de Deus. O Deus de quem ele se afastara. E ele se empenha agora para buscar esse Deus. O seu coração agora está empenhado em se aproximar de Deus. Na oração, ele está de olho em Deus. Clamando Deus, lembrando desse Deus. Lembrando desse Deus. A oração dele é a substância que muda a vida dele, porque essa oração ela vem carregada de sentimentos, ela vem carregada de sinceridade, e essa oração transforma a vida dele por demais. Ele reflete com sinceridade sobre tudo que estava acontecendo e ele chega à conclusão que Deus é o Deus da salvação. Ele disse: eu clamei por causa da minha aflição ao Senhor. Note que muitos não oram de todo o coração. Apenas fala algumas coisas, mas Jonas não, ele sussurra com a sua alma. E ele busca a Deus, porque ele está em profunda aflição. Às vezes, quando estamos em prosperidade, nós não oramos a Deus. Quando está tudo bem,
nós apenas, obrigado Senhor, está tudo bem, glória a Deus, aleluia, e acha que está tudo bem. Mas aqui nós vemos um homem profundamente modificado no sentido da oração. O fato é que somente aquela oração não mudou a vida de Jonas, mas mudou a concepção dele de enxergar muitas coisas. Então essa palavra eu queria deixar para você nesse sábado, que você pudesse meditar o momento que você está vivendo, o tempo que você está vivendo. Que Deus possa te abençoar profundamente. Igreja Manancial da Graça, não se afaste de Deus. Não quebre os seus votos com Deus. Lembre que Jonas fala no último verso aqui no capítulo 2. No capítulo 2, verso 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Após isso, ele é vomitado do ventre do peixe. E Deus fala com ele. Veio a palavra do Senhor, no capítulo 3. Segunda vez, Jonas levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E ele prega e vem o arrependimento dos ninivitas. Quando há arrependimento, há redenção. Então temos que parar e refletir, queridos. Então, Igreja do Senhor, se unam. Eu glorifico a Deus pela vida de todos os meus amados irmãos da Igreja Manancial da Graça, que tem orado, que tem buscado, que tem estado em comunhão com o Senhor, pessoas da nossa igreja que têm sido coluna para essa igreja, pessoas que têm, as pessoas me ligam, pastor, me dá o nome da conta para depositar o meu dízimo, não quero ficar com o meu dízimo, pastor, passa aqui em casa, dê um jeito de passar aqui, pega o meu dízimo, pastor, como é que está a situação, como é que o senhor está, assim como eu ligo para elas ligam para mim. E eu glorifico a Deus pela vida desses e de todos os outros, de todos os irmãos. Aqueles que não ligaram, eu sei também que não ligaram por algum motivo, às vezes estão esperando a igreja abrir, mas nós estamos juntos na fé. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo, mas é um tempo muito especial que Deus está deixando para saber qual é a nossa real situação. Não é um tempo de terror para o povo de Deus, mas é um tempo de uma nova história para o povo de Deus. Eu glorifico a Deus por isso. Eu queria orar com você, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela sua vida. Mas antes de nós orarmos, eu queria ouvir uma canção, junto com você, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você ouvisse essa canção comigo, em nome de Jesus Cristo. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu queria que você cantasse em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós costumamos muito cantamos muito essa canção na igreja. Então canta um pedacinho conosco, em nome de Jesus Cristo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Cante pro Senhor, vamos lá. Ele é Deus. Deus seja louvado. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele vence o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Cante. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
sempre. sempre será Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar o Senhor em oração, em nome de Jesus. Maravilhoso esse hino, eu gosto demais, em nome de Jesus. E eu queria que você orasse comigo agora, pela sua família, pelo seu lar, em nome de Jesus. Eu queria que você buscasse a Deus do fundo do seu coração. É momento de oração, é momento de buscarmos ao Senhor. Antes de encerrarmos, vamos orar. Pai querido, em o nome do teu Filho Jesus, eu oro ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, abençoa cada família que está agora, meu Deus amado, reunida, ouvindo esta palavra. Aqueles a quem esta palavra chegar, que o Senhor possa abençoar, dando saúde, prosperidade. Que o Senhor possa dar, meu Pai Celestial, a comunhão do Teu Espírito a eles. Que eles possam ser aquecidos pela Tua presença. Eu oro para que o Senhor os cubra com a Tua graça. Eu oro para que o Senhor cubra a Tua igreja com a Tua graça especial. Que o amor do Senhor cubra a Igreja Manancial da Graça e todos os meus irmãos que nos ouvem. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus. E por demais estou feliz, ó Pai, por essa igreja, por este povo. E precisamos cada dia melhorar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, que as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre a sua vida, sobre a vida do povo mais feliz da face da terra. Amanhã, domingo, a partir das 18h30, 19 horas em especial, nosso culto lá é às 18h30, mas às 19 horas em ponto, nós estaremos